Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um aporte de R$ 850 que eu fiz em fundos imobiliários. Vou mostrar quais fundos eu comprei, o porquê, quais as características de cada um deles, o que eu espero de cada um deles, então fica ligado. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de compra ou venda, tá? Não é para você sair comprando só porque você viu em algum vídeo. Ele pode servir como uma base de estudos para você, até porque esses fundos imobiliários, eles fazem parte da minha estratégia. Eles seguem os critérios do meu perfil de investidor, então você precisa saber quais são os seus objetivos, quais são as suas estratégias e também qual é o seu apetite a risco, se você é para renda variável ou não, perfeito? O primeiro deles, então, é o SDIL, ou SDIL, né? É um fundo imobiliário de logística. Atualmente, ele está sendo negociado ali por volta de R$ 90, R$ 91. Ele está abaixo do seu valor patrimonial, né? Está em 0,92. Quer dizer que você estaria comprando, na teoria, este fundo abaixo do que ele de fato vale. É como se você comprasse uma nota de R$ 100 e pagasse R$ 92 por ela. Nos últimos 12 meses teve uma valorização de 16% e pagou também mais de 10% em dividendos nos últimos 12 meses. É um fundo imobiliário que tem mais de 600 milhões em valor patrimonial e no último mês ele pagou 82 centavos. Abrindo aqui o relatório gerencial deste fundo imobiliário, eu destaco que a estratégia desse fundo, a que mais me chama a atenção, é que ele investe em imóveis last miles. O que isso significa? Que ele investe em imóveis que estão localizados menos de 30 quilômetros das grandes capitais, ou seja, quando você compra ali algum produto no e-commerce, você quer que aquele produto chegue talvez até mesmo no mesmo dia, né? Isso é o que vai diferenciar uma loja da outra, porque quando você procura, por exemplo, um iPhone em qualquer uma das lojas online aí, o preço ele não varia tanto, né? O que vai fazer você decidir por uma loja A ou B vai ser basicamente ali o valor do frete e também o prazo de entrega. Então, esse fundo imobiliário, por investir em imóveis que estejam próximos aos centros, ele tem essa capacidade, essas empresas têm a capacidade de talvez entregar para você aquele produto no mesmo dia. Então, geralmente, esse tipo de imóvel é muito difícil que ele fique vazio, né? Caso algum inquilino, algum locatário ali resolver sair daquele imóvel, dificilmente aquele imóvel vai ficar por muito tempo vazio. É um fundo imobiliário, então, que tem 5 ativos, são 5 imóveis, e dentro desses imóveis tem 13 empresas, 13 inquilinos. Nessa parte aqui a gente consegue ver a localização dos seus imóveis, né? Então ele tem 2 imóveis em São Paulo, 2 no Rio e 1 em Minas Gerais. Aqui a gente consegue ver quais são esses imóveis e também quais são os seus locatários, né? A gente vê grandes empresas aí como BRF, Braskem, a Sherwin-Williams, Futura Tintas, os próprios Correios, que representa grande parte da receita desse fundo. Aqui a gente consegue ver a diversificação dos seus contratos. O reajuste dos seus aluguéis é através de metade também de IGPM e IPCA. Então engana-se quem acha que investir em renda variável você vai perder ali o seu poder de compra. A gente está vendo que os contratos daqueles aluguéis são reajustados através ou do IPCA ou do IGPM, que são ali indicadores que medem a inflação. O outro fundo imobiliário que eu investi também foi o GGRC11. Ele também é um fundo imobiliário do tipo logístico, né, que investe em galpões logísticos. A sua cotação está por volta de R$ 115, também abaixo do seu valor patrimonial em 0,92. Pagou nos últimos 12 meses quase 10% também em dividendos, o que é excelente. Esse fundo aqui é maior que o SDIL, né? Ele tem quase 1 bilhão em patrimônio e no último mês pagou R$ 1,02 por cada cota. Não vou entrar em grandes detalhes a respeito desse fundo, vou mostrar para vocês apenas a diversificação regional e também dos locatários. Olha quanta empresa boa aqui, né, que é locatário desse fundo, né? Temos a Ambev, Lojas Americanas, tem a Suzano, Hering, Todimo, e também ele está diversificado em vários estados. Ele tem 18 imóveis. O outro fundo imobiliário que eu investi, então, foi o HSML11, que ele investe em shopping centers. Eu já invisto no VISC11, que é um fundo também que tem lá seus quase 19, 20 shoppings, e eu precisava de um outro para ter uma diversificação. É um fundo que está sendo negociado, então, abaixo de R$ 80, também abaixo do seu valor patrimonial, está em 0,82. Lembra que eu falei, né? Você compra uma nota de R$ 100 por R$ 82, né? Aqui você está comprando vários shoppings abaixo do que ele vale. Então, assim, pode sim ser uma ótima oportunidade.
também pagou quase 10% em dividend yield nos últimos 12 meses. A gente sabe que esse próximo governo é um governo que estimulou muito o consumo das famílias, então eu não sei na cidade de vocês, mas eu quando vou no shopping aqui, eu fico um tanto quanto nervoso com tamanha gente, com tanta gente que tem nesses shoppings, ainda mais agora final de ano, né, Natal, daqui a pouco já vem várias outras, toda hora eles inventam trem aí, e os shopping centers aqui no Brasil, eles não são só compras, né, tem muita gente que vai lá só para ficar no ar-condicionado, ou até mesmo tem mercados, né, tem outros serviços como estética, tem faculdades dentro de alguns shopping centers, então o shopping aqui no Brasil, ele é como se fosse uma área de lazer, né, uma área de prestação de serviços, de diversos serviços, o que me faz crer que nesse próximo governo pode sim ser um bom setor para a gente investir. Estamos falando de um fundo imobiliário que tem em seu patrimônio 1,5 bilhões e pagou no último mês 0,68 centavos. Abrindo aqui o seu relatório gerencial, então a gente pode ver aqui que ele está diversificado em 5 estados e tem 7 shopping centers, aqui você consegue ver aonde que eles estão e tudo mais. O próximo fundo imobiliário, então, agora eu vou para o setor de agronegócios. É um fundo imobiliário que investe em fazendas e arrenda aquilo ali para os fazendeiros fazerem as suas plantações, os seus cultivos. A gente sabe que o Brasil é uma grande fazenda, né, digamos assim. Então o agro, ele corresponde a grande parte do nosso PIB e agora esses fundos de agro, eles estão bem recentes, são fundos que ainda precisam se provar com o tempo, mas eu quero estar com o meu pezinho ali, com o meu dedão do pé nesse tipo de setor, então eu estou entrando nesse setor agora. Como o preço dele está no seu valor justo, né, como a gente pode ver aqui no P sobre VP em 1, a sua cotação abaixo de R$ 98, ele também pagou um excelente dividendo, gente, 15%, nada mal, né? Estamos falando de um fundo que tem 1 bilhão de patrimônio e pagou no último mês R$ 1,25 para cada cota. Aqui no relatório gerencial a gente consegue ver as fazendas, né, e os seus cultivos. Então a gente tem soja, milho, algodão, tem cana-de-açúcar. O último fundo imobiliário, então, que eu investi é do tipo papel KNCR11. Aí você me pergunta, tá, Hugo, até agora a gente falou de imóveis físicos, né? Foi logística, shoppings, fazenda. Agora eu estou falando de um fundo imobiliário em papel. O que é isso, cara? Você vai comprar ali um prédiozinho de papel, papelão? Não, não é isso. Quando a gente fala que você vai investir num fundo imobiliário do tipo de papel, você na verdade está investindo numa dívida imobiliária. Para ficar bem simples para vocês entenderem como que funciona. Imagina ali que um shopping center vai querer aumentar o seu tamanho, aumentar ali uma ala daquele shopping. Então ele vai precisar de dinheiro. O que ele faz? Ele procura uma securitizadora. Essa empresa faz todos os cálculos do que ele tem a receber, emite uma dívida, o fundo imobiliário vai lá e compra aquela dívida, certo? Aí ele repassa todo o dinheiro para aquele shopping fazer o seu objetivo, aumentar o seu tamanho e tudo mais. E a partir dali, aquele shopping, tudo que ele receber, corrigido ali a um indexador, a uma taxa já previamente acordada, vai tudo para aquele fundo para quitar aquela dívida. A grosso modo, os fundos imobiliários do tipo papel financiam esse setor de construção imobiliária. Entendeu? No geral ali, eles são fundos mais arriscados teoricamente, porque nesse caso aqui, como eu disse, a gente não está investindo no imóvel físico, né? A gente investe em dívida. E quando você investe numa dívida, pode ter o calote ou não. É claro que aqui não é assim, tá, gente? O cara deixa de pagar e fica por isso mesmo. Não, não é assim. É igual você quando financia a tua casa, a sua própria casa é a garantia de que você vai continuar pagando as prestações. Então, nesse caso, também tem as suas garantias. O fundo, inclusive, pode ganhar parte do imóvel e tem várias outras multas e tudo mais. Aí é separado, né? Cada contrato é de um jeito, mas no geral é isso aqui que vocês precisam saber. Por isso que esses fundos de papel, geralmente, eles performam um pouco melhor que os fundos de tijolos, né? Daqueles imóveis físicos, como eu expliquei anteriormente. Porque aqui tem aquela relação entre risco e retorno, né? Quanto maior o risco, maior o retorno, né? Possivelmente. É um fundo imobiliário que está sendo negociado abaixo dos R$100, também está ali próximo do seu valor justo, na teoria, e pagou mais de 11% nos últimos 12 meses. Estamos falando do segundo maior fundo imobiliário e no último mês ele pagou R$1,10 para cada cota.
Como eu falei para vocês, esse fundo imobiliário, então, ele investe, né, em dívidas imobiliárias e a taxa média da sua remuneração, ela é CDI mais 2,5% ao ano. E o porquê que eu escolhi esse fundo aqui? Eu já invisto em alguns fundos imobiliários do tipo papel, só que a grande maioria desses fundos, esse indexador da rentabilidade, está muito atrelada ao IPCA. E o que aconteceu no Brasil agora recentemente? O IPCA ele estava muito alto e esses fundos imobiliários atrelados ao IPCA, à inflação, eles estavam performando muito bem. Agora, recentemente, tivemos 3 meses de deflação, então a inflação veio negativa. O que aconteceu com esses tipos de fundos? Eles performaram ali abaixo do que eles vinham fazendo, né? Então assustou muita gente saiu desse tipo de fundo porque não entendeu esse movimento de mercado. E o que você pode fazer em relação a isso? Como que funciona? Por que teve essa deflação? O Banco Central aumentou os juros, então os juros mais altos ele é usado para você conseguir abaixar a inflação, e foi isso que foi feito. A grande questão aqui é a seguinte, eu preciso de um meio termo. Quando a inflação está alta, eu preciso ter uma boa performance desse tipo de fundo e eu também quero ter uma boa performance nos fundos que me pagam de acordo com a Selic, que é, nesse caso, esse fundo que paga o CDI. O CDI e a Selic, eles andam bem próximos, tá? Então, hoje, a taxa Selic está em 13,75%. A projeção de acabar 2023 é de fechar a Selic em 11,75%, mas essa previsão, cada semana aí, ela é revista. E assim, a gente, historicamente, o Brasil é um país de juros altos e também de inflação. E quando a inflação voltar a subir, e talvez venha a voltar a subir, porque esse governo que vai entrar historicamente, a gente sabe que ele estimulou muito crédito, deu muito dinheiro para as pessoas, e isso inevitavelmente vai acontecer. A inflação subindo e o dólar subindo, a gente precisa compensar o investidor estrangeiro. Então, o que o Banco Central faz? Aumenta a taxa de juros para você ter um risco-retorno. Então, o investidor estrangeiro, quando ele faz a comparação entre os Estados Unidos, por exemplo, e o Brasil, ele quer uma diferença entre taxas maiores, porque aqui no Brasil é muito mais arriscado você investir do que nos Estados Unidos. E os Estados Unidos também têm aumentado sua taxa de juros. Então, conforme eles aumentam lá, a gente também tem que aumentar aqui para você ter esse prêmio em relação ao risco. Foi por isso que eu escolhi esse tipo de fundo imobiliário, porque ele está atrelado à taxa de juros, que historicamente aqui no Brasil é muito alta, e eu tenho outros que são atrelados à inflação, que aqui também não é uma Suíça ou uma Noruega que tem inflação negativa. O que eu espero então desses fundos? Vamos lá. Estou aqui com a minha nota de corretagem para mostrar para vocês que eu de fato fiz a compra desses fundos imobiliários, né? Então eu comprei uma cota do GGRC, 2 cotas do HSML, 2 cotas do KNCR, uma cota do RZTR e 3 cotas do SDIL. Ao todo deu ali então, com as taxas e tudo mais, emolumentos, deu R$ 845,87. Como eu falei para vocês, eu peguei ali R$ 850 e investi nesses fundos imobiliários. Qual que é a minha perspectiva em relação a eles? Eu peguei ali os últimos pagamentos, ou os próximos pagamentos já anunciados por esses fundos. Soma aqui, tira ali, esses fundos imobiliários vão me pagar 0,98% no próximo mês. Isso vai representar, então, R$ 8,29. Aí você deve estar se perguntando, pô, você tá de sacanagem, cara. Você pega R$ 850 e vai receber só R$ 8,30. Cara, isso não vai mudar a minha vida. Eu sei que talvez você, olhando em números absolutos, isso pode não representar muita coisa para você, mas a gente está falando de quase 1% ao mês. Lembrando que os rendimentos, os dividendos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Muita gente também deve estar se perguntando, tá, mas por que eu vou correr o risco de investir nesse tipo de imóveis, de ativos, que é uma renda variável, se eu posso investir na renda fixa que está me pagando ali quase 14% ao ano? E aqui a gente precisa ter muito cuidado, tá, gente? Você não pode comparar renda fixa com renda variável, no caso dos fundos imobiliários, porque fundos imobiliários a gente está falando de imóveis, né? Os imóveis eles podem se valorizar com o tempo. Já a renda fixa, ela não tem essa valorização. Como eu falei também, a gente tem mecanismos dentro dos fundos imobiliários que fazem essa correção de acordo com a inflação, com a taxa de juros. Para você fazer uma comparação justa e inteligente com os fundos imobiliários, você precisa pegar o quê? Um imóvel físico. Então, imagina você que pega ali, sei lá, R$300 mil e investe numa casa. Você constrói ou compra já uma casa pronta e coloca ela para alugar. Historicamente, aqui no Brasil, você vai receber 0,4%, 0,5%
ao mês dos rendimentos. Vou mostrar um exemplo prático para vocês. Essa casa aqui que eu moro, ela custa basicamente isso daí, R$300 mil, e eu pago basicamente em torno de R$1.300 de aluguel. Isso representa 0,4%. E aqui a gente não está colocando a taxa da imobiliária, eventuais reformas que você pode fazer e também o imposto de renda sobre esse aluguel que o cara está recebendo. Agora, se eu pegasse esses R$300 mil da casa e investisse nesses mesmos fundos imobiliários que eu falei para vocês anteriormente e aplicasse a essa taxa de 0,98%, olha a diferença aqui, gente, você teria R$2.940. Então são quase R$3 mil. E aqui vale lembrar, o imposto de renda não passa nos dividendos dos fundos imobiliários. Sem falar que no imóvel físico você está ali refém, à mercê de um único inquilino. Já nos fundos imobiliários não, né? Vocês viram quantos imóveis, quantos inquilinos, grandes empresas alugam aqueles lugares. Então você não fica refém de uma única pessoa. Se alguma empresa ali, por exemplo, sair, aquilo não vai afetar tanto na sua carteira, porque ela está de uma certa forma diversificada. E é aí que mora o X da questão, né? A diversificação, ela faz isso, gente, ela diminui, ela mitiga possíveis riscos, né, de calote ou geográficos. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido a diferença de um e de outro, tenham percebido ali qual foi a minha estratégia de investimento, lembrando que isso daqui serve para mim, tá? Não quer dizer que você deva copiar isso daqui, você pode sim usar como um instrumento de estudo e passar a estudar mais a fundo. Se vocês quiserem também que eu faça um vídeo mais a fundo sobre algum fundo imobiliário, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o curtir nesse vídeo. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.